Imagine por um momento que, por séculos, os construtores de catedrais se comunicaram numa espécie de código. Uhum. Linguagens secretas, como a mastorica, lá da Grécia, que não serviam só para proteger segredos de ofício, mas para definir uma hierarquia inteira. Certo. Nela, cada palavra tinha um peso, um lugar. O caudas era o mestre, a mente por trás de tudo. Os pelecanos, esses eram os artesãos, os que davam forma à pedra. Certo. Mas a pergunta que move nossa conversa hoje é: o melhor talhador de pedra, o melhor pelecanos, ele eventualmente se tornava o caudas? Ele subia na carreira até projetar a catedral? E a resposta, segundo o material que a gente tem em mãos, o livro A Pitagórica, de César Maximiano Duarte, é um sonoro e, eu diria, surpreendente não. Não. Um não categórico. O autor argumenta que esses eram dois caminhos, assim, fundamentalmente distintos, quase dois universos paralelos. Como assim? De um lado, você tinha o artesão, que domina a matéria, o como fazer. Do outro, o arquiteto, que domina a ideia, o porquê de ser feito. São mundos que não se tocam. Ok, vamos ter que desembrulhar isso com calma. Nossa análise hoje vai mergulhar de cabeça na proposta dessa maçonaria pitagórica, que se baseia justamente nessa separação radical. Uhum. A missão, então, é entender como a filosofia da Grécia Antiga, em particular a de Pitágoras, está sendo usada como um mapa para restaurar o que o autor chama de a trilha perdida do arquiteto do espírito. É uma ideia bem provocadora. Muito. A base de tudo, então, é uma crítica bem direta àquela narrativa mais comum que a gente ouve sobre a maçonaria, né? Exato. Aquela ideia de que a maçonaria moderna, a especulativa, é uma evolução natural das antigas guildas de construtores medievais. Sim, essa é a visão tradicional. Pois é, mas o livro aponta para o que ele chama de uma contradição gritante. A maçonaria usa os símbolos do arquiteto, o esquadro, o compasso, mas diz seguir o caminho do pedreiro, aquele que desbasta a pedra bruta. É uma boa imagem. É como, sei lá, usar as ferramentas de um cirurgião para praticar primeiros socorros. Parece que tem algo fora do lugar. O que é fascinante nessa provocação é que a raiz dessa distinção não é nem medieval. É muito, muito mais antiga. É, de onde vem? Ela vem da Grécia clássica. A gente encontra essa ideia lá atrás, em Platão. Na obra dele, O Político, ele não deixa assim nenhuma margem para dúvida. E o que ele diz? Ele diz que o arquiteto, o architecton, não é um operário. Ele dirige os operários. A função dele é fornecer um conhecimento e não uma colaboração manual. É intelectual. Um conhecimento? Exato. E Aristóteles, que foi discípulo dele, vai na mesma linha. Ele reforça que o arquiteto é mais sábio porque ele conhece as causas, o porquê da obra. O trabalhador manual, por outro lado, age por hábito, sabe? Por repetição. Peraí. Isso é totalmente contraintuitivo para a nossa mentalidade moderna, de meritocracia, né? A gente sempre espera que o melhor operário possa, um dia, virar o chefe da obra, o engenheiro. Pois é. Então, para os gregos, a habilidade de conceber e a habilidade de executar eram talentos fundamentalmente diferentes, quase como se fossem dons que não se misturam. Exatamente. Você pegou o ponto. Não era visto como uma escada de carreira. Para eles, eram duas formas distintas de conhecimento. Sei.
O arquitecton lidava com a episteme, que é o conhecimento teórico, os princípios. Já o tecton, o artesão, lidava com a técne, a habilidade prática. E uma era mais valorizada que a outra? Muito mais. A episteme era considerada superior. E essa mesma lógica, segundo a fonte, se aplicava às guildas medievais. Elas eram tipo silos de excelência. Um aprendiz de ferreiro se tornava um mestre ferreiro, não um mestre carpinteiro. Entendi. A progressão era vertical, dentro do próprio ofício, e não horizontal, pulando de uma área para outra. Perfeito. E essa distinção é a pedra angular da proposta da maçonaria pitagórica. É aí que tudo se encaixa para eles. Tudo. Ela se posiciona não como herdeira do tecton, o artesão, mas do architecton, aquele que trabalha no mundo das ideias, com a geometria, a proporção, antes mesmo que a primeira pedra seja tocada. A tese do livro é que a maçonaria convencional, ao focar em desbastar a pedra bruta, se concentrou no caminho ético-moral do artesão e esqueceu o caminho filosófico, metafísico do projetista. Certo. Entendi a distinção entre pensar e fazer. Mas a conexão com Pitágoras ainda não está óbvia para mim. Ele era matemático, filósofo, místico. Como ele se torna um modelo para esse arquiteto do espírito? A ponte parece longa. A ponte, segundo o livro, é a escola que ele fundou em Crotona, lá no sul da Itália. Ah, a famosa escola pitagórica? Exato. Mas aquilo não era uma sala de aula no nosso sentido moderno. Era uma comunidade de vida. Pense num mosteiro filosófico com uma estrutura incrivelmente rigorosa, projetada para reformar a pessoa por completo. Nossa! Para sequer ser considerado, o candidato passava por uma avaliação que hoje a gente chamaria de psicológica. Observavam o caráter, os gestos, a risada dele, até a relação que ele tinha com os pais. Uma análise de perfil completa. E se passasse nesse filtro? Aí começava a jornada de verdade. Primeiro, 3 anos de observação. 3 anos? Sim, onde ele era mais testado do que ensinado. E se fosse aprovado, aí vinha o famoso silêncio de 5 anos, o Pentetés. 5 anos de silêncio? Isso parece brutal. Qual era a lógica? Era só um teste de resistência ou tinha um propósito mais profundo? Tinha os dois, mas o propósito principal era domar a língua e, por consequência, a mente. Forçar a internalização. Em vez de reagir e debater, o discípulo era obrigado a refletir, a ruminar as ideias, mas, claro, também funcionava como um filtro poderoso. Poucos aguentavam. Imagino. Essa disciplina toda era a base para construir o que eles consideravam uma alma ordenada, harmoniosa. E o dia a dia refletia essa busca pela ordem? Totalmente. A rotina era quase litúrgica. Começava com caminhadas solitárias ao amanhecer em bosques considerados sagrados para colocar a alma em ordem antes de qualquer interação social. Qual? Depois vinham exercícios físicos, estudo, refeições comunitárias. Tudo muito simples: pão, mel, vegetais. E a música. A música era central, usada como ferramenta terapêutica. É aqui que entra aquela história famosa dele acalmando um rapaz, não é? Exatamente. A anedota é fantástica e ilustra perfeitamente o conceito. Um jovem, bêbado e cego de ciúmes, estava prestes a incendiar a casa da amante, Nossa, que situação. que o tinha trocado por outro. E a fúria dele era alimentada pela música que tocava no banquete. Um ritmo frígio, super agitado. E o que o Pitágoras fez? Ele não discutiu com o rapaz. Ele foi até o flautista e o convenceu a mudar a melodia para um cântico mais lento, mais sóbrio. E quase que instantaneamente a fúria do jovem se dissipou. Ele largou a tocha e foi para casa, em paz. É incrível pensar na música não como entretenimento, mas como uma ferramenta de engenharia emocional, quase uma medicina. Hoje a gente usa playlists para se concentrar ou malhar, mas isso era em outro nível. Era uma forma de calibrar a alma, literalmente. Porque, para Pitágoras, o universo inteiro era calibrado. Tudo era número e harmonia. A história dos martelos? Isso. A lenda diz que ele teve essa epifania ao passar por uma oficina de ferreiro. Ele ouviu os sons dos martelos e percebeu que os que produziam sons harmoniosos
tinham pesos que seguiam proporções matemáticas simples. Tipo, A oitava era uma proporção de 2:1, a quinta, 3:2, a quarta, 4:3. Ali ele entendeu que a harmonia não é subjetiva, sabe? É uma lei matemática do cosmos. que insight poderoso. E se o cosmos é harmônico, a alma humana, que é um microcosmos, também pode e deve ser. Então, toda a disciplina da escola, da dieta ao silêncio, era um método para afinar a alma do discípulo com as leis do universo. E esse processo tinha etapas, certo? Nem todos recebiam o mesmo tipo de ensinamento. Isso. Era um sistema gradual. A ideia é que a purificação precede o entendimento. Primeiro você ordena a vida, depois você pode compreender a estrutura do real. Faz sentido. A primeira etapa era dos akousmatikoi, os ouvintes. Eles recebiam os ensinamentos na forma de akousmata, preceitos, aforismos, regras a serem seguidas sem questionamento. Tipo, não coma favas, essas coisas. Exatamente. Regras que parecem meio esotéricas. E qual era o próximo nível? Aqueles que provavam seu valor e disciplina podiam se tornar matematikoi. Ah, os matemáticos. Isso, mas não só de matemática. Esses não recebiam apenas os preceitos, mas as demonstrações, as causas, o porquê por trás das regras. A alma deles, já afinada, estava pronta para tocar a melodia da verdade. É esse modelo que a maçonaria pitagórica busca restaurar. Ok, agora o quadro está mais completo. Temos a distinção arquiteto, artesão e o modelo da escola de Pitágoras como uma academia para arquitetos da alma. Então, como o livro usa essa base para criticar a maçonaria institucional de hoje? A fonte chega a usar uma palavra bem forte, sacrilégio. Pois é, a palavra é forte. O sacrilégio, segundo o autor, tem duas faces. A primeira, que a gente já falou, é a apropriação dos símbolos do arquiteto para o caminho do pedreiro. Uma inversão de valores. Certo. E a segunda? A segunda, que ele considera mais grave, é a criação de estruturas de controle que, na visão dele, sufocam a liberdade fundamental do maçom. Que tipo de estruturas de controle? Ele dá exemplos concretos. Sim, a crítica mais dura é direcionada a certas vertentes, ou potências maçônicas, que proíbem seus membros de visitar lojas de outras vertentes. Isso acontece. Acontece. E o autor argumenta que isso destrói completamente o sentido do grau de companheiro, porque o companheiro, historicamente, era o artesão viajante, o journeyman, aquele que viajava para aprender com mestres diferentes. Entendi. A crítica é que a instituição se sobrepôs à busca pelo conhecimento. E o livro também ataca outra narrativa muito popular, a de que a maçonaria moderna descende dos cavaleiros templários, certo? Sim, e de forma bem direta. Peraí, o autor está basicamente dizendo que essa linhagem templária, que é quase um pilar da mitologia popular da maçonaria, é uma invenção do século XVIII para atrair nobres? Isso é uma acusação e tanto. Exatamente essa tese. A fonte afirma que essa linhagem é uma ficção ritualística criada e popularizada por figuras como o escocês Andrew Michael Ramsay, lá por volta de 1737. E por quê? O contexto era a França do século XVIII. A aristocracia francesa olhava com um certo desdém para uma sociedade que se dizia herdeira de simples pedreiros. Era socialmente problemático. Entendi. Ramsay, então, teria proposto uma origem mais nobre, mais cavaleiresca, ligada às cruzadas, aos templários, para tornar a ordem mais palatável, mais prestigiosa para a elite. E funcionou pelo visto. A ideia pegou. Funcionou maravilhosamente bem do ponto de vista social. Mas, segundo o argumento do livro, essa mudança de narrativa, esse rebranding, teve um custo filosófico altíssimo. Qual? Distanciou a ordem de suas raízes operativas e, mais importante, de suas possíveis raízes filosóficas mais autênticas, como essa que ele propõe vir do mundo grego. Trocou-se uma herança de conhecimento por uma de status. Nossa. É importante frisar que essa é uma visão revisionista e bastante polêmica, claro. A narrativa tradicional tem seus próprios defensores,
Mas para a fonte que a gente está analisando, esse foi um desvio fundamental. Então, a proposta da maçonaria pitagórica não é se apresentar como algo novo, uma nova versão, mas sim como uma restauração. É uma tentativa de voltar ao princípio do arquitecton. Exato. De resgatar o foco na capacidade de conceber, de captar e traduzir o mundo das ideias usando o método rigoroso de Pitágoras como guia. Perfeito. Não é uma inovação, é um retorno à origem conceitual. A ideia é que o verdadeiro trabalho não é na pedra bruta externa, mas na arquitetura da própria consciência. Resumindo a nossa conversa de hoje, a análise do livro A Pitagórica nos levou por um caminho bem inesperado. Bastante. Começamos com as linguagens secretas dos construtores gregos, passamos pela distinção filosófica crucial entre o artesão que executa e o arquiteto que concebe, e mergulhemos no incrível modelo da comunidade de Pitágoras, onde cada detalhe do dia a dia era um tijolo na construção da alma. E vimos como toda essa base histórica e filosófica é usada para propor uma reorientação, quase uma correção de curso para a maçonaria. Exato, um retorno ao caminho do arquiteto do espírito, que está menos preocupado com a moralidade do fazer e mais com a percepção da harmonia, da proporção, dos princípios que ordenam o universo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão que vai além do tema específico. Todo o material que exploramos hoje foi construído sobre a ideia central de Pitágoras de que o universo não é um caos. Não. Ele é um cosmos, governado por proporções e harmonias numéricas que, embora invisíveis, são reais e estruturantes. O que nos leva a uma questão final, talvez. Qual? Se a arquitetura do cosmos se baseia em número e harmonia, como Pitágoras acreditava, e se é possível criar um método para alinhar a alma humana a essa harmonia, que outras proporções invisíveis podem estar governando outras áreas de nossas vidas, das nossas relações pessoais à forma como organizamos nossas sociedades, apenas esperando para serem descobertas e aplicadas.